A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, eu tenho aqui uma parte muito boa, muito maravilhosa para falar com a nossa querida Irmandade. Uma visão bonita, uma revelação que Deus deu para um jovem que frequenta a maçonaria. Olha, sério, irmão Paulo, isso. Visão bonita, maravilhosa. E eu anotei aqui nos meus papéis, não é papéis, é papéis, mais duas revelação que Deus mostrou para um saudoso porteiro quando era criatura. E Deus mostrou para uma irmã também que só recolheu, que era alma testemunhada, e Deus mostrou para ela qual igreja ela deveria frequentar. Então são três revelações, três visões, se podemos falar assim. Irmão, mas o que nós vamos contar aqui primeiro, o jovem tem o nome ocultado. Ele é maçom. Isso mesmo, maçom. Irmãos, ele teve uma revelação sobre o final dos tempos, sobre o tocar da trombeta para que Deus venha nos buscar. Irmãos, vocês já perceberam que muitos dizem assim? Eu estava falando Apocalipse esse dia, a pessoa falou bem assim para mim. Você está dizendo, irmão Paulo, que Deus vai vir levar os seus escolhidos. Só que eu ouço isto desde a minha criancice, que Jesus iria voltar, que Jesus iria levar os seus escolhidos, ia vir nuvens em glória e até agora não aconteceu. E vocês fazendo templos luxuosos, templos caros, templos bonitos, para abrigar a querida Irmandade para quê? Para servir a um Deus todo-poderoso na terra. Só que essa pessoa não sabe que Jesus já está vindo. Como assim, irmão Paulo? Irmãos, cada um irmão nosso que Deus recolhe dentro da graça de Deus, dentro da obediência à palavra de Deus, Deus já veio para ele. Ele só está aguardando o restante subir com Cristo. Tanto os que vão daqui para frente, quanto os que vão coletivamente. Só que ele não sabe, aos poucos, Deus está vindo recolher, está levando nossos irmãos. E a gente só dando um adeus. Até logo, até mais. Um dia nós estaremos juntamente e herdaremos a coroa da vida eterna, se também aqui na terra fomos firmes e fiéis. Este jovem, então, teve uma revelação linda. Posso contar, irmãos? É obra de fé, é obra de revelação. Irmão, como eu gosto de contar revelação aqui no canal. Como eu gosto. E a nossa querida Irmandade, preste bem atenção neste sábado, exatamente às 7h30 da manhã. Olha só, um jovem estava em uma praça, pensativo na vida, pensativo nas coisas em que há de acontecer. Às vezes a gente fica nesta reflexão, né? Pensando no dia de amanhã, pensando nos que já foram. O nosso cérebro, o nosso pensamento, de vez em quando ele dá uma analisada. Nós ficamos de vez em quando em off, né? Um período assim de uns 10, 15 segundos, né? 30 segundos. Só que este jovem teve uma revelação, dormiu, foi dormir, né? Jantou, deitou. E ele teve uma revelação que ele estava em uma praça. E ele viu uma visão bonita na praça. Ele viu o quê? 3 luzes vindo ao seu encontro no céu. E as luzes faziam assim, ó. Mas eram umas luzes não que nem esta que nós usamos em casa. Eram umas luzes que ofuscavam a sua visão. Umas luzes que nunca tinha visto aquela claridade. Mais clara do que o dia, mais clara do que o amanhecer no céu. Irmãos,
Veja bem, vai captando. Vocês, irmão, vai anotando no seu caderninho. 3 luzes o maçom viu no céu. 1, 2, 3. E vinha ao seu encontro. Ele estava numa praça. E de repente, ele via aquelas luzes se aproximar dele. Se aproximou. E de repente, irmãos, ele viu um soar. Ele conta que era uma corneta, mas nós sabemos que é a trombeta, né? O soar da trombeta, que chegada era a hora. E naquela trombeta ele ouvia aquela sensação dele estar flutuando e subindo. Mas ele olhava para trás e não via nenhum parente. Ele só via ele subindo. E naquela subida que ele já estava chegando a um certo grau, o que acontecia? Ele não queria descer mais. Algo puxava ele, como que só um pedacinho que eu estou te mostrando o que será naquele grande último dia. Não quero. Eu quero prosseguir. Irmãos, segundo a narrativa dele, quanto mais ele ia se aproximando, mais a felicidade, mais a paz. E ele não queria voltar. Era tipo uma coisa, uma felicidade que não tem na terra. E ele lembrava do que é esta terra maldita. E não queria retornar. E de repente acordou. Pura realidade. Olhou ao seu redor. Estou na terra ainda. E foi o começo. Foi o início do tocar das trombetas. Irmãos, isso é sério. Eu conheço esse jovem. Ninguém me contou, ninguém mandou e-mail, ninguém mandou um áudio. Eu conheço. Correto, irmãos? E nós sabemos, irmãos, em que tem vários casos de irmãos que hoje está na congregação e que, irmãos, aí nos comentários vai chover de irmão falando isso. Eu não estou inventando. Nós temos um caso de um porteiro, em que os porteiros, veja bem, o porteiro, ele... Deixa eu ver, eu anotei aqui. Isso, o saudoso porteiro, antes dele, né, que ele era da bagunça mesmo, né? Ele era daqueles que bebia, farriava, ia para os bailão. E esse porteiro então teve uma revelação em que ele viu uma grande multidão de branco, mas via as irmãs de véu, os irmãos tudo de branco, e ao lado dos irmãos tinha um fogo, que aquele fogo consumia tudo, mas os irmãos de branco, as irmãs, aquele fogo não pegava. E que deu para entender que ele viu que um lado era o inferno e o outro era a regeneração e a ida para Deus. Irmãos, nós não vamos falar aqui que a congregação é a única que salva, mas também ela é uma igreja, é uma denominação em que nós servimos a Deus em espírito e em verdade e sabemos dos mistérios que circundam a denominação Congregação Cristã no Brasil. E pela primeira vez na história eu falo com todas as palavras: a CCB, Congregação Cristã no Brasil, é uma igreja, uma ponte que conduz à salvação de vida eterna. Não é única e exclusiva, mas é, porque nós tivemos um outro relato que eu conheci. Todos esses que eu estou contando eu conheci. Todos esses. Essa irmã e esse irmão porteiro era uma das comuns que eu fiz. Eu fiz várias comuns, né? Só não vou relatar. Uma das irmãs, ela era uma irmã que chegou para minha mãe mesmo e disse, vou já, né? As pessoas que conhecem minha mãe sabem, que ela via todas as igrejas deitadas. Todas as igrejas deitadas, caídas assim. E um homem de branco balançava o molho de chaves.
Um homem de branco balançava um bolo de chaves. E todas as igrejas estavam dormindo. Irmãos, somente a congregação cristã no Brasil, santo Deus, me arrepio todo. Somente a congregação cristã no Brasil se levantava para aquele homem aonde abria a porta. Todas estavam dormindo. Não estou dizendo aqui que nenhuma dessas que estava dormindo estava perdido, pelo amor de Deus. Que é muito forte isso que eu estou dizendo. Mas todas as igrejas estavam dispersas. Não estava venerando, não estava ali, né, no evangelho que deveria ser. Santo Deus. Uma das revelações mais fortes é essa que nós estamos colocando nesse sábado. Anotei tudo no meu caderninho. Santo Deus. Meu Deus do céu, essa primeira revelação diz tudo, o tocar da trombeta e a igreja de Cristo. Irmãos, quando eu falo igreja de Cristo, não é só CCB. Igreja de Cristo são nossos irmãos que pensam igual, adoram a Deus igual. Pode ser igrejas diferentes, liturgias diferentes. Irmãos, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando mal da Assembleia de Deus, eu não estou falando mal da Deus é Amor, da presbiteriana, da luterana, tal. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma, mas eu estou falando que aquelas pessoas sinceras que estão ali realmente para servir a Deus e salvar a sua alma. Quando uma pessoa chega em uma igreja e vê que aquela igreja não sustenta a fome de alma, ela simplesmente sai da igreja. Simplesmente. Correto? Agora, percebe, para a gente encerrar essa live, as pessoas que falam mal da congregação, percebe que elas usam homens, Bíblia. Correto? Elas falam mal de homens e diz que a Bíblia, a congregação não prega a Bíblia. Correto? Estudo. Que a congregação é uma igreja doutrinária, uma igreja rígida. Eles pregam isso. Só que eles nunca falam que a congregação alimenta a alma. Eles já alimentaram a alma deles. Mas por motivo, por circunstâncias em que nós não sabemos, essas pessoas vêm na internet e acabam até ouvindo canais aí que depreciam a obra de Deus, canais negativos, canais em que faz a fé das pessoas cada vez mais despencar. E elas começam a introduzir aquelas palavras, opiniões formadas por pessoas depressivas, por pessoas frustradas na vida, né? E acaba então introduzindo aquilo em suas mentes e acaba ficando abduzidas por essas pessoas que pregam essas práticas nesses canais de crítica, né? Mas, irmãos, estamos aqui falando e não vamos tirar o foco da revelação da palavra de Deus, da revelação que Deus dá para cada um de nós. Eu quero que a Irmandade, para a gente já acabar esse vídeo curto, para não tomar muito tempo, eu quero que a Irmandade aí, cada um conte como foi que Deus te chamou, como foi que Deus te mostrou esta graça maravilhosa que nós servimos na congregação que está no Brasil. Como foi? Deus te mostrou também em sonho? Mostrou sim, irmão Paulo. Mostrou um povo de véu branco. Eu não conhecia esta igreja. Irmãos, eu só vou contar uma parte que um ancião que eu gostava muito, o senhor já recolheu ele, e velho de idade, ele testemunhava que quando ele era da bagunça, anunciaram o evangelho para ele. E ele falou: irmãos, o inimigo é tão sujo que o inimigo já não queria que eu fosse para a igreja, já não queria que eu conhecesse a congregação. Ele era a alma testemunhada. E o irmão foi anunciar o evangelho para ele e ele gostou. Só que o irmão falou para ele, deu o endereço da igreja e falou: ó,
Tem uma congregação cristã no Brasil naquele bairro. É esse endereço, número tal, 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 tal. E ele foi no dia de culto. Irmãos, os irmãos acreditam que quando ele chegou no dia de culto, estava a igreja apagada e era dia de culto. E no letreiro, ele não enxergava congregação cristã no Brasil. Ele enxergava Casa do Dragão. Ele falou, mas como? É congregação, como Casa do Dragão. Quando foi na outra semana, eu fui lá, não, você mandou em lugar errado, Casa do Dragão. Não, irmão. Irmão, o inimigo cegou, o inimigo fez algo para cegar ele, para não entrar. Quando foi na outra semana, foram no mesmo lugar, no mesmo dia de culto, no mesmo horário. O irmão falou, tá aí, ó, congregação cristã. Ele falou, não acredito. Então é aqui mesmo que eu tenho que vir. Porque eu vi, eu não tô doido. Eu tô lúcido. Eu vi uma placa bem clara, Casa do Dragão. Eu até falei, não vou entrar aqui. Essa igreja aqui, Casa do Dragão, que é isso? Então, irmãos, podemos observar, irmãos, que tem muitos que querem desviar os nossos caminhos, quer apagar, quer deixar nós cegos de servir a Deus aqui na terra. Irmãos, nunca deixe a graça de Deus por nada, por circunstância nenhuma, irmão. Peça sabedoria para que você vigie e não deixa de agradar esse Deus todo-poderoso que nós servimos aqui na terra. Porque aqui na terra somos peregrinos. O nosso lugar é lá no céu. E se formos firmes e fiéis, alcançaremos aquela coroa que está brilhando, nos aguardando. O inimigo quer tirar o nosso prazer, mas não vai, tá bom? Deixa aqui seus pedidos de orações e deixa aqui seus comentários, né? Com certeza vai ter muitos. Deus abençoe grandemente a nação CCB. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.